Olá pessoal, regressando aqui ao canal para mais um vídeo aí sobre a questão do julgamento da revisão da vida toda. A gente trouxe aqui alguns comentários na última semana sobre aquele julgamento do STF que definiu aí a prevalência do voto do ministro Marco Aurélio, uma questão de ordem, definindo que os ministros que se aposentam após um pedido de destaque no julgamento do plenário virtual continuam a ter seus votos válidos e prevalecendo no julgamento do plenário presencial. E é o que vai acontecer agora no futuro, aí, quando esse julgamento da revisão da vida toda entrar na pauta do plenário presencial. A gente acredita que nesse segundo semestre isso deve acontecer. E assim, pessoal, começam a surgir vários dados, várias especulações, e eu queria comentar um pouco aqui com vocês sobre essas questões. Um dado que surgiu e que é extremamente procedente é aquela questão de que esse julgamento não afetará todos os aposentados do INSS e nem mesmo todos aqueles que se encontram entre aquele período que teoricamente fariam jus a essa revisão, que são as pessoas que trabalharam antes de novembro de 1999 até novembro de 2019, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 103. Algumas das pessoas que se encaixam nessa gama de segurados, de aposentados do INSS, não terão benefício com a revisão da sua aposentadoria, porque os seus salários de contribuição naquele período anterior a julho de 1994, são salários de contribuição inferiores aos demais salários de contribuição que foram considerados no cálculo efetivo da aposentadoria, da RMI. A gente tem uma estimativa aí de que aproximadamente 10% apenas dos aposentados se encaixem nesse contexto em que a revisão será favorável. Então isso é um dado muito importante, porque ele inclusive torna letra morta aquele cálculo absurdo que o Ministério da Economia apresentou fora do processo judicial na semana que antecedeu aquele julgamento do plenário virtual, aquele cálculo ad terrorem trazido pelo Ministério da Economia, estimando que a revisão da vida toda causaria um rombo de 300 bilhões aos cofres públicos. Aquilo é totalmente frágil e deve ser afastado de plano na consideração desse julgamento. Mesmo aquele cálculo apresentado no curso do processo de 40 bilhões em 10 anos também é muito subjetivo e muito questionável diante dessa informação que é plausível e factível, que apenas 10% dos aposentados terão benefício com a revisão da vida toda. Para saber se você tem ou não benefício, você precisa fazer um cálculo, você precisa procurar aí algum escritório de advocacia que esteja trabalhando com essa questão para ver se enquadra ou não. E aí vem outra questão importante, pessoal. Vi alguns vídeos de especialistas da matéria e alguns também nem especialistas, né? Que bom quando são especialistas, quando são advogados previdenciários que trabalham nessa questão. Existe muita gente chutando aí atrás de cliques, né, pessoal? Pessoas que não são do ramo, que não são nenhuma referência para vir falar sobre julgamentos referentes a direito previdenciário, pessoal. Então, muito cuidado aí com os vídeos que vocês estão assistindo. Mas eu ouvi alguns especialistas aí comentando
que há uma possibilidade de mudança de votos no plenário presencial e outra possibilidade da modulação dos efeitos desse julgamento. Em primeiro lugar, pessoal, eu realmente não acredito que nós teremos mudança de votos, que o julgamento deve se definir em 6-5 a favor da revisão da vida toda, como, aliás, já estava definido lá no plenário virtual. Eu creio que os votos serão mantidos e nenhum ministro mudará o seu voto no plenário presencial. Sobre a questão da modulação dos efeitos desse julgamento, pessoal, eu vi alguns comentários no sentido de que apenas as ações judiciais já ajuizadas quando da definição pelo STF dessa questão seriam beneficiadas. Eu descarto de plano essa questão, pessoal, descarto de plano. Isso seria totalmente ilegal essa definição de que pessoas não poderiam ajuizar ações depois de definido o julgamento pelo STF, por força de uma decisão do Supremo. O Supremo não tem legitimidade para proferir uma decisão nesse sentido, pessoal. Então eu descarto de plano essa questão da modulação dos efeitos do julgamento. O que pode acontecer, pessoal, e o que vai acontecer por força de previsões legais é a questão da decadência do artigo 103 da Lei 82/13, no sentido de que as revisões devem ser ajuizadas em até 10 anos a partir da concessão do benefício. Isso sim é uma questão importante de você atentar. Então, você tem que ver aí quando sua aposentadoria foi concedida, ver se ainda está no prazo de 10 anos para ajuizar essa ação. E outra questão que é importante é a questão da prescrição, pessoal. Quem ganhar o direito à revisão da vida toda terá essa revisão dos últimos 5 anos da sua aposentadoria a contar do ajuizamento da ação. Então, quem já ajuizou a ação está ressalvado esse direito da prescrição. Quem ajuizar a ação a partir de agora, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quem ajuizar a ação hoje, 1º de julho de 2022, e se aposentou, por exemplo, em 2015, ele terá direito a receber os atrasados da sua revisão da vida toda apenas a partir de 1º de julho de 2017, pelo prazo de prescrição quinquenal que funciona em relação ao direito previdenciário. Então, quem ajuizar a ação hoje, estou gravando esse vídeo em 1º de julho de 2022, terá a revisão da vida toda considerados os benefícios pagos a partir de 1º de julho de 2017. Retroage esse direito até os últimos 5 anos. Então, cada mês que você demorar para ajuizar a sua ação, você vai perdendo um mês por força da prescrição. Então, independente dessa questão da modulação ou não dos efeitos do julgamento, você deve se atentar para essa questão da prescrição do seu direito. Então, pessoal, espero ter contribuído um pouco com esse esclarecimento dessas questões aí. Convidar todo mundo para se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e peço para quem chegou até aqui ao final, pessoal, agradecer e pedir aquele clique no curtir aqui, no like, que sempre é importante para nós. Encerro o vídeo, vou deixar com vocês aqui a playlist com os vídeos que a gente tem feito sobre essa revisão da vida toda. E aqui embaixo, pessoal, deixo o vídeo aí desse último julgamento que aconteceu no STF, aí, decretando a prevalência do voto do ministro Marco Aurélio, do ministro aposentado, né, pessoal? Fica aqui, quem quiser assistir. Um abraço a todos e todas.